Algo estranho aconteceu comigo no oceano. E, até hoje, ninguém acredita quando eu conto. Talvez porque, no começo, não havia nada de errado. Nada que desse para apontar. Nada que parecesse ameaça. Trabalho embarcado há anos. Não sou aventureiro, nem explorador, nem alguém que busca histórias para contar. Sou técnico de manutenção submarina. Meu trabalho é simples: descer, verificar estruturas, subir. Nada heróico. Nada misterioso. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela semana, nosso navio estava ancorado longe da costa. Tão longe que o mar parecia diferente. Mais pesado. Mais denso. Água profunda. Silêncio absoluto. O tipo de lugar onde o oceano parece parado demais, como se estivesse prendendo a respiração. Antes de descer, lembro de olhar para a superfície e sentir algo estranho. O mar estava liso. Sem ondas. Sem reflexo. Parecia uma coisa sólida, não água. Ignorei. Sempre ignorei essas sensações. No mar, se você dá atenção demais à cabeça, ela te derruba antes da pressão. Equipamento funcionando. Comunicação limpa. Corrente fraca. Visibilidade aceitável para aquela profundidade. Tudo normal. Desci sozinho, como já tinha feito dezenas de vezes. A luz da superfície foi ficando distante. O azul foi escurecendo, até virar um tom quase cinza. Depois, preto. E foi ali que senti a primeira coisa errada. Não foi medo. Não foi pânico. Foi a sensação clara de que algo havia percebido minha presença. Como quando você entra num lugar silencioso e sente que interrompeu alguma coisa. Parei por um instante no meio da descida. Girei o corpo lentamente, varrendo o entorno com a lanterna. Nada. Só água. Escuridão. E aquele silêncio, grosso. Continuei descendo. Mas, conforme eu descia, tive a impressão de que a escuridão não estava vazia. Era como olhar para um corredor escuro sabendo que alguém está ali, mesmo sem ver. Ignorei de novo. O mar sempre brinca com a cabeça da gente. Até o rádio estalar. Você está vendo isso? A voz surgiu seca, sem ruído de fundo. Perguntei o quê? Do outro lado, silêncio. Esperei alguns segundos. Nada. Achei que fosse interferência. Algo comum naquela profundidade. Ajustei o cabo, conferi o visor e segui. Foi então que percebi a primeira coisa realmente errada. O som. O oceano nunca é totalmente silencioso. Sempre há estalos distantes, vibrações, pequenas correntes se chocando, vida se movendo fora do alcance da luz. Mas ali, não havia nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Nem mesmo aquele ruído baixo que o próprio equipamento costuma produzir. Era como se o espaço ao meu redor estivesse vazio demais. A lanterna iluminava partículas suspensas, mas elas não se moviam. Pareciam congeladas. E, por um instante rápido, rápido demais para ter certeza, vi algo se mover fora do foco da luz. Não foi um corpo. Não foi uma silhueta. Foi como se algo tivesse recolhido um membro, rápido, para fora da minha visão. Virei a lanterna de imediato. Nada. Meu coração acelerou, mas tentei racionalizar. Peixe grande. Reflexo. Cansaço. Continuei descendo. Mas a sensação de observação ficou mais forte. Não vinha de um ponto específico. Era como se o próprio fundo estivesse atento. Antes de alcançar a profundidade de trabalho, o rádio chiou de novo. Você parou. Respondi que não. Que estava descendo normalmente. Houve uma pausa longa demais. Então por que parece que você está esperando? Não respondi na hora. Porque, naquele momento, percebi algo perturbador. Eu realmente tinha diminuído a descida. Sem perceber. Como se meu corpo soubesse que não era uma boa ideia chegar ao fundo rápido demais. Olhei para baixo. O fundo ainda não era visível. Mas tive a impressão clara de que algo estava lá, imóvel, como se soubesse exatamente onde eu iria chegar. Respirei fundo. E continuei. Sem saber que, naquele instante, algo lá embaixo já tinha parado de se mover, porque eu finalmente estava descendo até ele. Alcancei finalmente a profundidade de trabalho.
A estrutura surgiu diante de mim como um esqueleto metálico cravado no fundo do mar. Tubos grossos, pilares cobertos por limo escuro, tudo parado a tempo demais. Aproximei a lanterna para iniciar a inspeção. Foi quando vi as marcas. No começo, achei que fossem rachaduras naturais. A luz passou rápido, e meu cérebro tentou encaixar aquilo em algo conhecido. Mas quando voltei a lanterna com mais cuidado, percebi que não fazia sentido. Eram longas, curvas, profundas demais para simples desgaste. Segui uma delas com a luz, e ela continuava, desaparecendo para fora do foco, como se desse a volta inteira na estrutura. Aproximei a mão, com cuidado. O metal estava liso. Liso demais. Como se algo enorme tivesse passado ali repetidas vezes. Se esfregando. Um arrepio percorreu minhas costas dentro do traje. Antes que eu pudesse me afastar, ouvi o som. O primeiro som real desde que desci. Um estalo grave. Seco. Lento. Pesado. Não vinha de cima. Nem de baixo. Vinha de trás. Congelei. Esperei ouvir de novo. Nada. Respirei fundo, tentando manter o ritmo. Continuei a inspeção, mas agora com a sensação clara de que não estava mais sozinho naquele espaço vazio. Então o som voltou. Estalo. Mesmo intervalo. Mesmo tom. Como um movimento calculado. Feito para não chamar atenção demais. Virei o corpo devagar, girando a lanterna em arco. Nada. Só escuridão. Continuei ouvindo. Sempre atrás de mim. Sempre fora da luz. Quando eu girava rápido demais, o som cessava. Quando eu ficava parado, ele voltava. Estalo. Pausa longa. Estalo. Foi aí que percebi o padrão. Não era algo se movendo aleatoriamente. Era algo me acompanhando. Subi alguns metros, devagar, testando. O som subiu junto. Desci um pouco. Ele desceu também. Meu coração começou a bater forte demais, e precisei me concentrar para não gastar oxigênio à toa. O rádio chiou. Você está vendo ele? A voz do operador parecia errada. Abafada. Como se estivesse longe, ou debaixo d'água também. Perguntei do que ele estava falando. Houve um silêncio longo demais para ser normal. Tem algo acompanhando você. Senti o estômago afundar. Perguntei onde. No limite da câmera. Olhei rapidamente para o visor acoplado ao capacete. A imagem estava cheia de ruído. Mas, por um frame rápido, rápido demais para ter certeza, algo entrou e saiu da borda da tela. Não parecia nadar. Parecia se arrastar. Girei a lanterna com força total naquela direção. E vi. Não um corpo inteiro. Nunca o corpo inteiro. Apenas braços. Braços demais. Longos. Finos. Articulados. Não eram tentáculos soltos. Tinham juntas. Dobras. Movimento consciente. Alguns se apoiavam no fundo. Outros se prendiam à estrutura. Como se algo enorme estivesse fora da luz. Usando apenas partes de si para se mover. A luz tocou um deles por um segundo a mais. A textura não era lisa. Era irregular, com marcas que pareciam antigas. O braço se recolheu rápido, como um animal que percebeu que foi visto. O som cessou. Fiquei imóvel. Meu corpo inteiro gritava para subir, mas algo me dizia que qualquer movimento brusco agora seria um convite. Esperei. Segundos se arrastaram. Então, ele fez a pior coisa possível. O som voltou. Mas não atrás de mim. À minha frente. Muito perto. A lanterna iluminou o fundo, e vi dois braços apoiados no chão, imóveis, como se estivessem esperando minha reação. Instintivamente, eu parei de me mover. E eles também. Ficamos assim. Eu suspenso na água. Eles cravados no fundo. Então percebi algo que fez meu sangue gelar. O padrão não era só de movimento. Era de comportamento. Quando eu parava, ele parava. Quando eu me mexia, ele se mexia. Não estava apenas me seguindo. Estava me imitando. E, naquele instante, tive a certeza de que aquilo não tinha pressa nenhuma. Porque sabia que, cedo ou tarde,
Eu teria que me mover de novo. Decidi subir. Não foi uma decisão pensada. Foi instinto puro. Meu corpo entendeu antes da minha mente que, se eu ficasse mais um segundo ali, algo irreversível aconteceria. Inclinei o corpo, preparei o impulso. E senti o puxão. Não foi um impacto brusco. Foi firme. Preciso. Algo agarrou meu cilindro pelas costas e me puxou para baixo com uma força absurda, como se meu peso não significasse nada. O ar escapou dos meus pulmões num grito abafado dentro do capacete. O fundo do mar subiu rápido demais na minha direção. Gritei no rádio. Algo me pegou. Algo me pegou. Nenhuma resposta. Só o silêncio voltando, pesado, esmagador. A lanterna escapou da minha mão e caiu, girando lentamente enquanto descia. O feixe de luz varreu o fundo e, pela primeira vez, iluminou ele inteiro. O corpo não nadava. Não flutuava. Ele estava colado ao fundo, como se fizesse parte dele. Era enorme. Achatado. Largo demais para caber na minha visão de uma vez. A forma lembrava uma arraia deformada, mas sem a elegância de um animal marinho. Era algo antigo. Pesado. Errado. No centro do corpo, havia uma estrutura translúcida, pulsando. Dentro dela, órgãos se mexiam lentamente, pressionando a membrana como se respirassem por conta própria. Mas nada me preparou para a cabeça. Não havia olhos. No lugar, rostos. Vários. Fundidos à carne, como se tivessem sido engolidos e nunca completamente absorvidos. Alguns eram claramente humanos. Outros, tentativas imperfeitas. Todos com a boca aberta. Não gritando. Respirando. Sincronizados com aquele estalo grave que eu tinha ouvido antes. Estalo. Inspiração. Estalo. Expiração. Os braços, aqueles braços, se espalhavam pelo fundo, apoiando o corpo como raízes vivas. Alguns seguravam a estrutura. Outros, seguravam a mim. Tentei me soltar. Um deles apertou meu cilindro. Outro se enrolou na minha perna. A pressão fazia o metal render. Foi então que senti algo diferente. Não medo. A sensação de que ele estava curioso. A aproximação foi lenta, calculada, sem pressa nenhuma. A cabeça se inclinou levemente, como se estivesse me observando, mesmo sem olhos. E então, ele falou. Não houve som. As palavras simplesmente surgiram dentro da minha cabeça, pesadas, úmidas, como se não fossem feitas para pensamento humano. Você desceu. Minha visão escureceu por um segundo. Agora espera. Entendi tudo naquele instante. Ele não caçava. Não perseguia. Ele ficava ali, imóvel, fazendo parte do fundo. Até que algo viesse até ele. Como eu. Como todos que descem demais. O pânico finalmente tomou conta. Força bruta. Desespero. Soltei o cilindro reserva. Puxei o mecanismo e me impulsionei com tudo que tinha. Um dos braços se rompeu do meu traje com um rasgo seco. Outro escorregou, deixando uma sensação viscosa na minha perna. Subi. Rápido demais. O fundo se afastava, mas o peso não sumia. Algo ainda me tocava. Quando olhei para baixo, vi os braços se recolhendo, não em falha, mas em retirada consciente. Como se ele tivesse decidido me soltar. O rádio estalou de repente. Não olha para trás. A voz era urgente. Diferente de antes. Ignorei. Olhei. Ele estava se movendo. Não nadando. Não subindo como eu. O corpo simplesmente se desprendeu do fundo. Os braços se recolheram lentamente, e ele começou a subir atrás de mim, mantendo distância, sem esforço. Sem pressa. Porque sabia. Sabia que eu estava cansando. Sabia que o ar não duraria para sempre. E, enquanto eu subia em pânico, ele continuava vindo, como se tivesse todo o oceano do mundo para esperar. Não lembro exatamente do momento em que atravessei a superfície. Minha memória pula. Como se meu corpo tivesse decidido apagar os segundos finais para me manter funcionando. Só sei que mãos me agarraram pelos braços, pelo colete, pelo capacete. Fui puxado para dentro do navio como um peso morto. Alguém gritava ordens. Outro gritava meu nome.
Eu tremia tanto que não conseguia ficar em pé. O gosto de sal, sangue e ferrugem não saía da minha boca. Quando tiraram meu capacete, eu inspirei ar como se nunca tivesse respirado antes, e comecei a repetir a mesma frase, sem perceber. Ele não sobe rápido. Ele não precisa subir rápido. Disseram depois que fiquei horas assim, sentado no chão metálico, abraçado aos próprios joelhos, repetindo variações da mesma coisa. Ele espera. Ele sempre espera. O fundo ensina. Ninguém entendeu. Levaram-me para a enfermaria. Fizeram exames. Checaram pressão, oxigênio, sinais de descompressão. Tudo dentro do esperado, exceto eu. Eu não parava de olhar para o chão, porque tinha certeza de que, se ficasse tempo demais parado, algo ia perceber. Perguntei pela gravação da câmera. O operador evitou meu olhar. Mais tarde, o capitão me disse que o arquivo estava corrompido, que o vídeo mostrava apenas ruído depois de certo ponto, que era comum em profundidades extremas. Mentira! Vi o rosto dele quando falou. No relatório oficial, o mergulho virou falha técnica associada a estresse psicológico. As marcas na estrutura nunca existiram. Mandaram outro técnico dias depois. Nada foi encontrado. Mas eu sei. Porque, às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquelas marcas de novo. Longas, curvas, caminhos de algo que nunca sai do lugar. Pedi demissão pouco tempo depois. Não consigo mais entrar no mar, nem em piscina funda, nem ficar em barco parado. O pior não é a água, é o silêncio. Não consigo ficar em silêncio total. Sempre deixo algo ligado. Um ventilador, uma televisão, qualquer coisa que faça ruído. Porque, quando tudo fica quieto demais, eu ouço o mesmo estalo grave, lento, constante. Não vem de fora, vem de baixo. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que estou afundando na cama, de que meu corpo está pesado demais, imóvel demais. E lembro do que ele disse. Você desceu. Agora espera. Acho que ele não estava falando só daquele dia. Acho que, quando alguém desce fundo bastante, uma parte nunca sobe de verdade. E o que ficou lá embaixo não está esperando um mergulhador. Está esperando que alguém fique tempo demais parado, porque o fundo do mar ensina bem. E ele aprendeu a esperar. Se você ouviu essa história até aqui, é porque não desviou o olhar. Algumas coisas só continuam existindo, porque alguém se lembra delas. Então, se quiser ajudar esse relato a não afundar no silêncio, deixe um like. E se quiser continuar ouvindo o que vem das profundezas, se inscreva no canal. Porque nem tudo que está lá embaixo fica lá para sempre. E às vezes, ele percebe quem escuta.